de novo dar as boas-vindas ao Guilherme Tostes. Convidei o Guilherme para vir aqui falar para a gente, conversar com a gente sobre focalização, por ocasião do lançamento do livro Psicoterapia Orientada à Focalização, né, traduzido para português. O Guilherme participou ativamente, né, dessa tradução, e o Guilherme é um nome importante na focalização aqui no Brasil. Então, convidei ele para vir falar aqui sobre focalização aqui para a gente na UFMG, que não é um assunto que aparece corriqueiramente no nosso curso de psicologia, uma pena. Então, a gente acaba tendo que suprir essa carência, né, em ocasiões como essa, né? E daí, o convite foi aceito e também acabou sendo a chance da gente reanimar os colóquios terapêuticos do LAPS. Estavam parados aí desde 2019, né? Veio a pandemia, a gente migrou para um formato online, teve alguns colóquios online, e depois não mexeu mais nisso, então é a ocasião também de reanimar os colóquios terapêuticos do LAPS, que eu espero a gente possa ir fazendo mais esporadicamente. Tá? Eu vou te apresentar, Guilherme, academicamente. Então, o Guilherme, ele é doutor em psicologia clínica pela PUC de Campinas, participou lá no grupo de pesquisa Atenção Psicológica Clínica em Instituições, Prevenção e Intervenção, foi orientado pela professora Vera Cury, né? Também é mestrado em psicologia lá na PUC de Campinas, formou-se como psicólogo em 2007 e tem exercido a função de membro do Conselho de Liderança do International Focusing Institute, tem sede em Nova York, e aqui no Brasil é um dos representantes, portanto, da focalização, né, da abordagem orientada pela focalização. Né? Além disso, o Guilherme é especialista em psicologia analítica junguiana, experiência elementar, fez formação em psicologia humanista aqui pelo IHP, no Instituto Humanista de Psicoterapia, e também com atualização em Gestalt Terapia e Estudos Junguianos aqui pela UFMG. Né? Por fim, o Guilherme é professor na Faculdade de Ciências Médicas, aqui de Minas Gerais, e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Fenomenologia, Psicopatologia e Saúde Mental, e do curso de graduação Lato Sensu em Psicoterapia Humanista Existencial, também lá na Faculdade de Ciências Médicas. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive, a partir do seu convite de eu participar desses cursos de pós-graduação. Então, Guilherme, deixo a palavra com você. O Paulo, eu queria te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma alegria, inclusive no LAPS, que é um laboratório que eu participei durante um período estudando, e um laboratório que eu tenho muito carinho e muito respeito. E falar um pouco sobre o tema da focalização é uma alegria muito grande, porque é um tema que me mobilizou profundamente quando eu o conheci. E tanto é que eu busquei estudar e trazer mais sobre esse conteúdo aqui para o Brasil. E um desses movimentos foi exatamente a gente trazer o livro Psicoterapia Orientada à Focalização, que foi um livro escrito em 96 pelo Eugene Gendlin, e ao mesmo tempo é um livro extremamente atual e que traz contribuições bem importantes para a gente. Então, ele está sendo lançado aqui no Brasil em português, né, em 2024, e eu acho que a gente acaba não tendo nenhuma perda significativa temporal aí por conta disso. Eu trouxe uma fala aqui para essa manhã, uma fala num nível de aprofundamento um pouco maior, para que a gente pudesse eu vou fazer a apresentação do livro, mas eu deixei a apresentação um pouco mais para o final. Eu desejo, nesse momento, é poder fazer um percurso com vocês, para que vocês possam entender um pouco mais em qual contexto surge a focalização.
né? E é um contexto que está extremamente arraigado com o próprio movimento da abordagem centrada na pessoa. A focalização ela pode ser entendida como um braço que sai da própria abordagem centrada na pessoa ou como uma evolução da própria abordagem centrada na pessoa. E eu espero que ao longo dessa manhã, dessa próxima hora que a gente tem, isso possa ficar mais claro para vocês. Então, eu vou começar essa discussão com um breve contexto histórico para que a gente possa compreender melhor como é que a focalização surgiu, né? E como que ela se estabeleceu aí como uma prática nessa perspectiva experiencial centrada na pessoa também, né? E então, para entender a profundidade aí dessas contribuições do Gendlin, a gente precisa voltar aí mais ou menos no ano de 53, né? Que foi o período em que ele se uniu ao grupo do Rogers no centro de aconselhamento lá da Universidade de Chicago. E na época ele estava imerso no doutorado dele em filosofia e ele já tinha concluído um mestrado na mesma área. A paixão dele pela filosofia, né, girava em torno de uma questão: como que a gente é capaz de simbolizar a nossa experiência e qual é a relação entre essa experiência vivida, entre a experiência vivida e os símbolos aos quais, né, ou pelos quais expressamos essa experiência. E o encontro, então, do Gendlin com Carl Rogers, né, Carl Rogers, ele era da filosofia, Rogers da psicologia, Rogers, na Universidade de Chicago, tinha um trabalho muito significativo, e o Rogers, no grupo de pesquisa dele, ele estava pesquisando um pouco exatamente esse momento da criação do significado com aquilo que, no grande leque daquilo que ele vai chamar de resposta-reflexo, né? Que em poucas palavras, né, dar um retorno para a pessoa, para o cliente, daquilo que ele está trazendo, porque é uma forma do cliente verificar se aquilo que ele está efetivamente trazendo seria aquilo que ele está realmente sentindo. Então, nessa jornada, ele acabou aprendendo as bases aí da terapia não diretiva, nesse grupo do Rogers. Mas nesse período, vale a pena marcar um estudo significativo do Kirchner e do Cartwright, que eram pesquisadores do mesmo grupo, né, que havia revelado que o sucesso terapêutico podia ser previsto nas primeiras sessões de psicoterapia. E isso gerou um impasse no grupo, gerou uma provocação muito grande, na realidade gerou uma inquietação, gerou uma irritabilidade. Eles falavam, não era possível que isso acontecesse. A gente que havia se empenhado tanto, e isso não faria diferença nenhuma junto aos nossos clientes. Então, eles estavam muito intrigados com esses achados. Então, com isso, né, muito, como conclusão desses estudos, né, muito parecia depender que o resultado ia depender tanto da personalidade do cliente e também de como o cliente se relacionava com a própria experiência. Mas o que mais intrigou, então, o grupo do Rogers era que o resultado poderia ser ruim, independente de certas condições oferecidas pelos terapeutas. E até então, eles estavam muito pautados nessas condições, né? Naquelas condições, inclusive tem um texto do Rogers que fala sobre as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento da personalidade. É um texto importante,
e que ele vai falar nesse texto basicamente da importância de um ambiente favorecedor aí para esse desenvolvimento da personalidade, um ambiente permeado de consideração pela experiência do cliente, um ambiente permeado em que o terapeuta tem acesso à própria experiência dele, seja autêntico, um ambiente com consideração positiva, aquilo que ele vai chamar de consideração positiva e incondicional, que é essa experiência tanto de aceitação quanto de valor que fica implícito nessa interação por aquilo que o cliente traz. Então, o Rogers viu no grupo de pesquisa que através dessas pesquisas empíricas dele, que ele oferecendo essas condições, as pessoas, os clientes, eles desenvolveriam. Porém, a coisa não foi bem assim. Tinham algumas pessoas que não desenvolviam. E isso intrigou muito. E isso era possível prever desde as primeiras sessões. Por quê? Porque tinha algumas pessoas que, ao falar delas, é como se elas estivessem distantes delas mesmas. É como se a fala fosse uma fala completamente irracional ou uma fala não implicada em algo. E não implicada em quê? Então, isso foi se tornando uma provocação para o Chandler e para todos eles. E o Rogers até colocou, na época, para o Chandler, falou, olha, eu acho que você vai ser a pessoa que vai poder nos ajudar nessas novas pesquisas e nessas próximas pesquisas em relação a isso, porque é um tema do seu interesse. Esse é o tema. E assim, em colaboração com Richard Gini e com John Schilling, o Gently e o Gently, né, eles conduziram alguns estudos que mostraram, então, que havia uma correlação entre o resultado terapêutico e o grau em que o cliente se concentrava em seu relacionamento. Inclusive com o próprio terapeuta. O que era significativo era se, ao se referir ao relacionamento, o cliente ele estava envolvido com a própria experiência imediata dele. Então, a partir aí de uma análise detalhada de centenas de gravações de sessões terapêuticas, o Gindley e a equipe e esse grupo de pesquisadores, né, começaram então a notar um certo padrão intrigante. Eles observaram que não eram as interpretações teóricas do terapeuta, nem a técnica em si, que determinariam o sucesso do processo terapêutico. Em vez disso, as mudanças mais profundas e duradouras elas ocorriam naqueles clientes que demonstravam um tipo específico de comportamento nas sessões. E que comportamento era esse? Eles acessavam e prestavam atenção numa espécie de uma sensação corporal vaga, porém ao mesmo tempo significativa. Em outras palavras, né, os clientes que simplesmente falavam sobre seus sentimentos faziam pouco progresso. Olha só que interessante. Não adianta falar que está com raiva. O ponto era era uma fala implicada na raiva. É um processo delicado interno que muitas vezes a gente não observa. Mas isso faz uma rotação muito grande no processo da própria pessoa, porque ela sai de uma fala implicada para uma fala defensiva, ou de uma fala defensiva, em que ela só fala, para uma fala implicada, em que ela entra em contato com o que ela está falando, com a vivência dela.
E aí, quando ela entra em contato, o Gendlin começou a perceber que realmente existe processo. Então, o que realmente importava, o que realmente importava na terapia não era falar, né? Mas envolver-se com essa experiência imediata. Então, quando os clientes acessavam essa sensação, era como se eles acessassem o quanto e como eles eram impactados por aquilo que eles viviam. Então, é como se eles acessassem uma dimensão também corporal da vida deles. E eles perceberam que tinham algumas pessoas que elas simplesmente organizavam a vida de uma maneira completamente intelectual e desimplicada do próprio sentir. E quando elas organizavam essa vida desimplicada, digamos assim, do próprio sentir, a tendência era que elas ficassem cada vez mais fechadas e com processos que a gente vai ver mais à frente, que ele vai chamar de estruturados. Isso é, quando elas falam delas, elas não falam de algo que está acontecendo, de uma experiência que acontece no aqui e no agora. Elas vão falar de elementos racionais já estruturados na cabeça dela. E aí, se a gente faz... O Gendlin ele tinha uma influência muito grande fenomenológica, e se a gente faz uma leitura a partir da fenomenologia, é como se a pessoa pode não ter uma atitude fenomenológica, e quando ela não tem essa atitude fenomenológica, o processo não acontece, e quando ela tem essa atitude fenomenológica, o processo acontece porque ela começa a se relacionar com algo vivo no aqui e no agora acontecendo. Só que eu acho que a grande contribuição do Gendlin em relação a isso, e que eu acho que é importante isso ser mencionado e ser trazido, é esse fator sentido da experiência imediata. Porque quando esse fator sentido da experiência imediata ele não é costurado, e isso é um processo extremamente sutil, a pessoa, sem se dar conta, ela pode estar estruturada numa dinâmica defensiva que não vai levá-la efetivamente a um processo de desenvolvimento emocional ou de transformação da personalidade. Ela consegue fazer construções teóricas maravilhosas sobre tudo, entender tudo, mas ela não consegue se transformar, porque ela não está implicada no seu processo de sentir. Estou me fazendo claro? Então, que sensação corporal, que experiência era essa? Ele chamou esse elemento sentido, esse fluxo experiencial sentido, ele tentou dar um nome para isso, que até então era algo simplesmente implícito. E ele chamou esse fluxo experiencial sentido no corpo de felt sense. A gente tem traduzido para o português como senso-sentido, porque é algo sentido e que, ao mesmo tempo, traz uma dimensão de significado, que é implícito. É um significado que vai sempre ser interpretado. Você nunca vai conseguir abarcar completamente, mas você pode conseguir aproximar daquilo que está lá. E quando você consegue se aproximar da experiência sentida que está lá, o Gendlin percebia que acontecia um passo no processo experiencial. Isso é, a pessoa começava a se desenvolver também emocionalmente. É... Esse, então, o que é que a gente se depara aqui? Então, a gente se depara que eles começaram a pesquisar
e observar que algumas pessoas acessavam o processo sentido delas, e essas pessoas que acessavam o processo sentido, que é como se elas falassem do que elas realmente sentiam no processo psicoterapêutico, essas pessoas tinham desenvolvimento no processo terapêutico. Mas aquelas que não falavam daquilo que elas sentiam, e isso é um limiar muito tênue, elas não se desenvolviam. E aí, o que fazer com essas pessoas desimplicadas? Essas pessoas que na cultura familiar delas aprenderam a ficar numa posição extremamente defensiva. Porque isso é uma transmissão cultural. Elas aprenderam a ser de maneira desimplicada. E o que as consequências disso? Que elas ficavam muitas vezes muito fechadas. E esse nível de fechamento ele poderia gerar uma série de sintomas, né, dos mais diferentes tipos. Então, essa desimplicação ela também estava presente nas pessoas com sofrimentos severos, que é o que eles vieram a pesquisar logo em seguida, quando eles foram para a Universidade de Wisconsin, que tinha um hospital psiquiátrico enorme lá, e eles fizeram uma das maiores pesquisas feitas no campo da psicologia clínica na época, uma pesquisa que demorou 5 anos, que na época teve mais de $500 mil investidos, tinham mais de 100 pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, né? E eles estavam verificando se aquelas condições que eram oferecidas para as pessoas neuróticas, se elas oferecidas para os esquizofrênicos, se elas funcionavam. E a gente vai chegar lá. Essa pesquisa, só de antemão, eu já adianto para vocês que foi uma das maiores frustrações da vida do Rogers. Mas, o que a gente se depara aqui? Né? Que tinham essas pessoas que simplesmente não acessavam o processo sentido delas. O que fazer com essas pessoas? E aí, ele desenvolveu, então, uma espécie de um método de 6 passos para ajudar essas pessoas ou as pessoas, a aprenderem a entrar em contato com o processo sentido delas. Esse método é chamado focalização. Em outras palavras, ele desenvolveu um método para ajudar as pessoas a voltarem a sentir ou a prestarem atenção no que elas sentiam no processo de vida delas. Porque muitas simplesmente ignoravam o próprio sentido e lidavam com elas mesmas como se fossem máquinas. E não dava certo, porque vários sintomas iam acontecendo. Então, nesse sentido, a gente até pode fazer uma interpretação assim rápida de que essa ideia da tábula rasa, né, ela vem exatamente, ela não funcionaria, porque se assim fosse, bastava você aprender e pronto. Mas o que a gente vê aqui é que tem algo ali que é de um nível de particularidade, de pessoalidade que cada um tem, e para que ele possa chegar nisso, ele precisa de se escutar. Eu tenho o hábito de falar que a focalização nos ajuda muito a sair da postura da gente ficar se dizendo para a gente começar a se ouvir. E
E essa postura, ela é incrível, porque quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue dar uma guinada significativa na nossa vida. Porque a gente começa a se relacionar com a gente de uma outra maneira. De uma maneira que a gente passa a se considerar quase como que uma alteridade interna. E quando a gente começa a se considerar, a gente começa a ver que existe alguém aqui. E esse tipo de consideração e de atenção é um tipo de atenção que, ao longo das minhas pesquisas no campo da saúde mental e da minha vivência na saúde mental, ficava muito claro que não estava muito presente nas pessoas que tinham sofrimentos psíquicos mais severos, até mesmo num quadro como a própria bipolaridade, que foi minha pesquisa de doutorado. É como se as pessoas que têm um nível de depressão, porque eu entendo a bipolaridade como uma depressão, estruturalmente um quadro depressivo, é como se elas não aprendessem um tipo de consideração interna, um tipo de valor interno a elas mesmas. Valor interno que parte, um tanto, também dessa observação do processo sentido delas e da consideração. A gente vê isso também muito, de uma maneira ainda mais nítida, por exemplo, num sofrimento borderline, em que a pessoa se volta ao outro num nível de dependência, como se ela estivesse pedindo para o outro algo dela que ela não teve. Como se o outro, como se faltasse algo dela a ser construído ou a ser instituído. E quando a gente para observar, acho que a focalização ela me permitiu entender isso num nível muito legal que eu não tinha conseguido ver através de uma outra abordagem no campo da psicoterapia, de uma maneira tão clara. Como auxiliar nessa construção da experiência de si. E esse fortalecimento da experiência de si, que também está ausente de maneira ainda mais significativa na esquizofrenia. Mas alguns outros níveis de sofrimento têm isso de uma maneira menos expressiva que na esquizofrenia. Mas a base, o caminho, a volta para casa, eu acho que essa é uma grande contribuição desses pesquisadores, de Rogers, porque muito dessa pesquisa veio do trabalho de Rogers e do próprio trabalho do Gendlin. E esse caminho de volta a si, ele parte dessa experiência sentida no corpo. É como se a gente tivesse sempre ancorado na gente, em algo, mas essa âncora não fosse observada e considerada, cuidada. E essa âncora, digamos assim, poderia ser um tanto quanto aprendida. E daí a ideia da focalização, como um recurso para poder auxiliar as pessoas a irem aprendendo isso. Então, o Gentling, ele acreditava que muitos dos sofrimentos psicológicos, né, eles estavam associados a uma maneira estrutural do experienciar. Né? Se a gente lembra do Freud, ele fala de compulsão, repetição, né, onde as percepções passadas muitas vezes são impostas e distorcem a percepção presente. Mas o Gendlin acabou enfatizando não tanto o conteúdo da distorção perceptiva, mas
a maneira do próprio experienciar que estava acontecendo ali. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção em relação à focalização, pelo fato da focalização ser um processo sutil e sentido, a maneira da gente conseguir realmente conhecer o que é a focalização é experienciando a focalização. Senão a gente vai ficar também numa dimensão só teórica. É diferente quando a gente consegue experienciar e sentir na gente o que é esse próprio processo. Por isso que eu também defendo que nas universidades a gente muitas vezes existe um IRC de algumas abordagens e profissionais de certas abordagens em relação ao próprio processo do experienciar, ensinar elementos experienciais dentro da própria faculdade. E eu acho que isso é muito importante, porque é uma maneira das pessoas aprenderem de maneira sentida, porque existem dimensões humanas que elas são só da ordem do sentir, e se isso também não é incluído no campo universitário, a gente é como se ficasse com negasse uma certa dimensão nossa. Então, o Gendlin e o grupo dele, eles diziam que havia uma experiência de certas estruturas e certos padrões que certas pessoas acessavam ao invés da imediatização experiencial. Isso é, ao invés de eu acessar a minha imediatização experiencial, eu volto a essas estruturas e a esses padrões. Aí eu fico me falando ao invés de me escutar. Então, ele nesse momento, né, ele tinha uma visão que ele manteve, né, que a eficácia da psicoterapia tem muito a ver, então, com o fato do cliente poder direcionar sua atenção para essa experiência, então, imediata. Né? E essa atenção, ela também tem efeitos fisiológicos. E eles, lá na época, por compreenderem pesquisa no campo da ciência, só as pesquisas positivistas, empíricas, só isso era reconhecido como ciência naquela época. Então, eles até utilizaram o galvanômetro. Vocês sabem o que é o galvanômetro? Né? O galvanômetro foi muito utilizado também por Jung no teste de associação de palavras. O galvanômetro é um medidor da sudorese, da microsudorese que acontece no corpo quando você entra em certos estados de tensão. Quando a gente é posto em situações de tensão, a gente elimina essa sudorese. Então, eles foram verificando, inclusive, eles fizeram pesquisas, inclusive, com o próprio galvanômetro. Né? E o Gendlin, então, em 61, ele publicou um artigo sobre essa resposta galvânica aos diferentes modos de experienciar. Né? E aí, nesse artigo, eles escreveram o seguinte: a mudança de personalidade durante a terapia, né, psicoterapêutica, envolve muitos breves períodos durante os quais o indivíduo encaminha sua atenção diretamente de forma contínua a esses dados imediatamente sentidos na experiência. Fecha aspas. Então, os resultados desses estudos mostravam que a atenção à experiência imediata resulta no aumento da resistência galvânica da pele. Né?
E mesmo naqueles casos em que o conteúdo daquilo que é experienciado pode, em certas circunstâncias, estar, por exemplo, relacionado a um aumento de tensão. Porque o que liberaria a tensão? Né? A liberação da tensão seria exatamente esse acesso à experiência imediata. E isso ia gerando um maior bem-estar. Então, por exemplo, aqui, nesse momento, estou um pouco tenso em não, talvez, lembrar alguma coisa, por isso que eu tenho uma colinha aqui, né? E falar alguma coisa com alguma imprecisão, né? Um desejo de trazer o conteúdo aqui da melhor maneira possível. Quando eu falo, só de eu falar dessa atenção para vocês, eu já me relaxei aqui um pouquinho. É como se eu aceitasse, se eu me recebesse nessa atenção. E quando eu me aceito e me recebo aqui nessa atenção, em resumo, quando eu me recebo como eu estou me sentindo, eu transformo. É isso. Quando eu me recebo como eu sou, eu mudo. E foi isso que o Rogers descobriu com a questão da aceitação. E quando a gente ajuda o cliente a aceitar ele do jeito que ele muda. Mas para ele poder se aceitar do jeito que ele precisa de receber quem ele é. E muitas vezes ele não recebe quem ele é. E por que ele não recebe quem ele é? Por conta de elementos culturais que acabam impedindo, dizendo para ele, homem não pode chorar, homem isso, mulher não pode aquilo. E aquilo vai criando toda uma estrutura de tensão em que a pessoa simplesmente não pode ser quem ela está sendo. Então, quando a gente começa a aceitar, a receber quem a gente é, olha como muda. Vocês perceberam que eu fiquei aqui um pouquinho mais tranquilo depois que eu falei da minha dificuldade? Estava com medo, né? Medo de talvez ter menos reconhecido por não falar de maneira muito brilhante, né? Ou alguma coisa nesse sentido. E aí, quando a gente vai aceitando a gente, as coisas mudam. E o papel do terapeuta é trabalhar isso. E o terapeuta precisa de se aceitar também. Porque nesse nível de aceitação é como se ele transmitisse pelas palavras, de maneira explícita, de maneira implícita, no todo dele, isso que é aquilo que a abordagem centrada na pessoa vai chamar de autenticidade e congruência. Congruência é você falar o que você pensa, não tem a ver. É se aceitar por dentro e se conhecer. Então, ele mostrou que a mudança terapêutica verdadeira vai ocorrer quando um cliente, num certo sentido, consegue receber a si mesmo, né? Num ambiente criado por um terapeuta que está sendo genuíno, que está em contato com o seu próprio processo, né? Esse processo empático que vai oferecer a aceitação, a consideração positiva e incondicional. Então, o papel do terapeuta é tentar criar essa atmosfera onde o cliente possa explorar a sua própria experiência de uma maneira mais livre e menos estruturada, né? Trabalhando com Fred Zingerling, o Gendlin ele desenvolveu uma escala de processo que foi projetada para medir a extensão na qual os clientes eles se referiam diretamente a essa experiência sentida. Posteriormente, essa escala é chamada de escala experiencial, que é uma escala que vai do nível 1 ao nível 7, que permitia ver o quanto o cliente estava distante ou próximo do seu próprio processo sentido. E é interessante que aquele cliente no nível 7, que era um nível mais alto, era exatamente a pessoa
que não sabia nada sobre ela, né? É a pessoa que ia se descobrindo no aqui e no agora. Ela conseguia ter essa atitude de se receber. A gente pode pensar nessa atitude fenomenológica ali, de ir vendo aquilo que surge em si, ao invés dela ficar com aqueles preconceitos. Então, é uma escala dos níveis de preconceitos. A gente pode chamar dessa maneira. Até o nível 1, que a pessoa está tão estruturada nos preconceitos ou nos conceitos, que ela fala da vida dela estando completamente fora, ausente, como se ela estivesse contando a vida de uma terceira pessoa, completamente desimplicada. E uma versão dessa escala foi usada no estudo de Wisconsin, com as pessoas esquizofrênicas. Um estudo que durou, né, que foi um dos estudos que mais recebeu incentivo no campo da psicologia na época lá. Envolveu mais de 100 pesquisadores, em que durou de 58 a 63. Né? O tempo está chegando aqui, diminuindo, mas eu vou ainda entrar um pouquinho mais num ponto aqui. Se a gente volta um pouco atrás, o Rogers havia desenvolvido 2 linhas de pensamento sobre o que estava envolvido num processo de sucesso no campo da psicoterapia. A primeira, que é a mais conhecida, ela focava nas ações do terapeuta. Né? Ele argumentava que a terapia era eficaz quando o terapeuta, né, incorporava as questões de genuinidade, empatia, respeito incondicional. Né? E, a partir daí, ele fez aquele texto das condições necessárias e suficientes à mudança terapêutica, à mudança de personalidade terapêutica, em 1957. E ele marcava, né, como que a terapia ela era mais eficaz quando o terapeuta era genuíno, quando ele estava acessando o seu próprio processo sentido. Mas a gente se depara ainda com um ponto muito significativo aí, que é um ponto que eu tendo a fazer de crítica à abordagem centrada na pessoa, que eu acho que muitas pessoas da própria abordagem, elas acabaram ficando nas fases anteriores, na fase não diretiva, né, que é chamada assim como não diretiva, que caiu por terra. E eles não chegaram, muitas vezes, na fase experiencial. Por quê? Porque a abordagem, o terapeuta da abordagem centrada, ele pode ficar num nível de neutralidade quase, quase lacaniano. Aí é demais, né? Mas, assim, no nível de asceticismo do processo, que não tem nada a ver com a proposta da abordagem. Principalmente depois de Wisconsin. Porque o que eles perceberam que em Wisconsin os terapeutas foram lá trabalhar com os esquizofrênicos e não deu certo. Eles tentavam oferecer as condições necessárias, suficientes, e tal, ficavam lá tentando acompanhar a experiência do cliente e não dava certo. Por quê que não dava certo? Porque os clientes eles estavam desimplicados deles mesmos, eles não tinham o que dizer. É como se eles não sabiam acessar o próprio processo deles. Então ficava um vazio, um silêncio, não um silêncio fecundo, como acontece numa psicoterapia neurótica, digamos assim, comum, mas num silêncio estéril. E esse silêncio estéril, ele não deve ser sustentado pelo terapeuta. O terapeuta precisa de se apresentar, de ser ativo, de se colocar. E eles perceberam isso. E quando eles, então, abandonaram aquela fase não diretiva e começaram a ser mais ativos, a se envolverem, a falar do que eles sentiam,
a falar que eles se importavam, que eles estavam querendo ver aquelas pessoas ali, a mostrar o quanto elas eram importantes. Para eles, terapeutas, aí sim o processo começou a acontecer. Então, essa fase de Wisconsin foi muito importante, porque deu uma guinada em toda aquela estrutura rígida da própria abordagem centrada na pessoa, de que o terapeuta precisava de ficar simplesmente fazendo reflexo de sentimento. E aí ela cai, né? Então a terapia centrada no cliente passa a se tornar a abordagem centrada na pessoa, ou terapia centrada na pessoa. E a dimensão da relação, a dimensão da interação, ela se transforma em resposta. Então o terapeuta da abordagem centrada na pessoa, ali ele começa a perceber que ele deve se apresentar, ele deve se implicar. Né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma certa herança psicanalítica desse certo asceticismo e que o pessoal da abordagem centrada talvez acaba pegando um pouco, porque alguns terapeutas da abordagem eles acabam não se colocando. E isso não é abordagem centrada. É claro que o terapeuta não vai preencher o espaço que é do cliente com as questões dele. O que eu estou falando não é isso, não é ele usar o espaço do cliente para ele fazer a terapia dele, mas é ele cuidar da relação. Então, o que a gente está falando aqui é de um nível de interação em que eu preciso de estar aberto para poder perceber como aquela pessoa está e eu tentar me tornar um facilitador do processo de abertura daquela pessoa. E para algumas pessoas, esse facilitador basta ele acompanhar o movimento da pessoa, e para outras pessoas ele precisa de se apresentar, ele precisa de se colocar mais, porque muitas vezes a pessoa está muito embotada, muito guardada lá dentro. E ele pode ir ajudando ela a ir saindo, não tem problema nenhum. O que ele não deve é dirigir a vida dela, né? Dirigir a experiência dela, não ajudá-la a entrar em contato com o seu próprio processo experiencial. Mas a forma dele fazer isso é uma forma que cada um tem um jeito. Por isso que o Rogers falava que o Paulo, se fosse da abordagem centrada, não seria rogeriano. O Paulo, para ele ser bem da abordagem centrada, ele tinha que ser um pauliano. Porque é o Paulo no encontro com aquela pessoa. É o todo do Paulo tentando facilitar aquela pessoa, tentando facilitar com que ela possa se abrir. Então, eu acho que a abordagem centrada, muitas vezes, ela foi muito mal interpretada. E os conceitos dela também, muito reduzidos, né? Como se eles fossem desprovidos de uma sofisticação teórica. Mas eles trazem elementos tão importantes da condição humana. É... 10 minutos de Nine. É... Então, eu parei no ponto de que o Rogers ele tinha desenvolvido duas linhas de pensamento sobre o que estava envolvido na terapia. A primeira eram aquelas condições oferecidas pelo terapeuta, mas tinha uma outra que muitos terapeutas da abordagem centrada desconhecem e desconsideram, que é o movimento interno do cliente em relação ao processo terapêutico. Não importa o terapeuta oferecer
todas as condições. Se o cliente não aprender a se receber, não tem terapia. Então, tem um movimento que é do terapeuta, mas tem um movimento que é do cliente, que é esse movimento em relação àquilo que ele está sentindo. E que o terapeuta pode provocar o cliente para ele, aos poucos, ir se recebendo. Mas é importante que o terapeuta tenha essa maturidade, essa percepção. Essa percepção de ver que, muitas vezes, tem um movimento interno que o próprio cliente não está fazendo. E que, se ele acha que é ele, o terapeuta, que não está oferecendo todas as condições, danou-se. Ele está centrado em quem? No terapeuta. E aí não é uma abordagem centrada na pessoa, é uma abordagem centrada na teoria. Aí é uma complicação, uma mistura de coisas. Então, o Rogers, ele atualiza esse documento de 57 das condições necessárias e suficientes. Porque nesse documento só tem as questões do terapeuta. Mas aí depois ele atualiza num outro artigo, em 58, uma concepção de processo da psicoterapia, em que ele vai falar, né, dessa dimensão da pessoa se receber. Se ela não se recebe, se o cliente não aprende a se receber, não tem processo de desenvolvimento também de personalidade. E esse se receber, eu poderia dizer que é aprender a ter essa atitude fenomenológica em relação a si. Essa atitude de tentar se desprover dos preconceitos para tentar acolher o que está surgindo no aqui e no agora e tentar significar isso da melhor maneira possível. Então, a visão da terapia que emergiu nos anos 50, graças ao trabalho aí do Rogers e do Gindley, ela pode ser resumida de que a mudança terapêutica ocorre quando o terapeuta recebe o cliente. E o cliente também aprende a conseguir se receber. É... Eu fiz material aqui para um pouco mais de um. Você está vendo aqui, né? Eu estou passando, exatamente. Então, o grande ponto era: e essas pessoas do lado de cá? Ele já tinha trabalhado muito aquelas condições, né, do terapeuta. Mas e aquelas pessoas? E aí, aquelas pessoas, ele trabalhou com a focalização. E aquele processo de se receber, ele se transformou num mundo. Não vai dar tempo de eu entrar nesse ponto aqui, mas eu não posso deixar de falar dos resultados de um Wisconsin. Os resultados de um Wisconsin foram um dos maiores desgostos da vida do Rogers, porque ele estava convicto de que as condições necessárias e suficientes, elas eram necessárias e suficientes. E lá ele confirmou que algumas, elas eram mais importantes do que outras. E é fácil de ser entendido. Por exemplo, no caso da esquizofrenia, a experiência da pessoa ser genuína e a consideração eram muito mais importantes do que a compreensão empática. Porque a pessoa na situação esquizofrênica ali,
ela não está muito interessada em ser tão compreendida assim. É como se não tivesse algo ali que ela quisesse. Ela não está. É como se a gente fosse ir para um nível de sofisticação de querer convidar uma pessoa que está faminta a ir para o teatro. Não encaixa. Então a compreensão empática ali não fazia sentido. A pessoa estava precisando de perceber-se alguém no mundo. Então a experiência de consideração ali era muito mais forte e muito mais importante do que qualquer coisa no campo ali, efetivamente, da compreensão dos processos, né? Uma compreensão linguística, não numa compreensão relacional. Estamos fazendo claro? É, eles tiraram algumas conclusões em Wisconsin. Uma das conclusões foi essa, né? Outra conclusão, o valor da interação. Mas a partir de Wisconsin, o que aconteceu? Rogers, muito frustrado, foi para La Jolla e começou a trabalhar com grupos. E largou um pouco o campo da psicoterapia. E o Gendlin continuou nesse campo, pesquisando e estudando. E o Gendlin, então, criou a focalização. O Rogers falou que ele queria seguir como rogeriano, digamos assim, no grupo de pesquisa. O Roger falou, não, faça a sua abordagem, você vai ficar mais livre. E aí ele propôs a abordagem dele, né? Uma das coisas que eu acho que vale a pena também ser mencionada, e como muitos da abordagem centrada, alguns mais clássicos, eles estavam tão pautados na ideia de não diretividade, que era uma ideia muito importante, porque ajudava a resgatar a cisão de personalidade da pessoa, né? Isso é, você acompanhar a pessoa no movimento dela é uma forma de você devolver a pessoa para ela mesma, né? Então, isso é um elemento fundamental da abordagem centrada na pessoa. Mas eles se depararam com uma questão crucial ali. Ensinar a focalização para essas pessoas, eles estariam sendo diretivos. Eles estariam ensinando alguma coisa. Isso poderia gerar uma dependência em relação ao terapeuta. Mas se não ensinasse, será que essas pessoas conseguiriam fazer um processo? Será que essas pessoas conseguiriam perceber onde elas estavam, num certo sentido, dentro delas? Então, essa é a contra-argumentação da própria focalização em relação a esse questionamento de que ela é um pouco diretiva. A direção dela é ajudar a pessoa a voltar-se para o seu processo sentido, a voltar-se para onde ela está implicada no sentir dela. Então, nesse sentido, a pessoal, né, os terapeutas orientados à focalização, eles vão defender que isso não é uma diretividade. Isso é exatamente ajudar a pessoa a ser instrumentalizada na autonomia dela. Então, a psicoterapia orientada à focalização, que surgiu na década, né, 80, 90, mas o livro que consolidou um pouco, ela ia ser chamada de psicologia experiencial, acabou não sendo chamada, não podendo ser psicologia experiencial, porque o Alfred Maher já tinha usado esse termo, já tinha publicado um tratado, então ele não podia. Até depois ele escreveu para o Gentry, se desculpando, falando que o Gentry tinha trabalhado muito mais com a experiência do que ele. Mas, a partir daí, assim, eles decidiram, então, chamar a abordagem orientada à focalização no campo da psicoterapia de psicoterapia orientada à focalização. Depois, em inglês, ficaria POP. E essa abreviação no inglês ficou um pouco complicada. E aí, então, eles optaram
por tirar o termo psicoterapia e deixar só terapia orientada à focalização. E hoje, no inglês, o termo é FOT, terapia orientada à focalização. Mas aqui no Brasil, a gente tem mantido o termo psicoterapia, porque o ponto mesmo é psicoterapêutico. E o livro dele, a tradução mesmo, ele já usava o termo psicoterapia. Agora, falando rapidamente do livro, para a gente encerrar, esse livro aqui, ele tenta trazer esses elementos da psicoterapia. É um livro que foi escrito para o público em geral, não é um livro para acadêmicos, como a gente vai ver, por exemplo, o livro que saiu de Wisconsin, que tem todas as escalas e tudo. Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte do livro começa discutindo um pouco as dificuldades que muitos clientes enfrentam na psicoterapia, que é eles ficarem falando falas sem fim, discursos sem fim, falando, mas não estão tão implicados no processo. Então, ele já começa o livro de cara falando disso. É muito interessante. E eles se encontram em dois níveis de rua sem saídas. Um nível é o verbal e o outro nível é o emocional. A pessoa pode ficar presa numa emoção sem fim, chorando, mas efetivamente ela também não está se transformando. O chorar ali é de um aprisionamento, não é de um reposicionamento em relação ao próprio processo. Então, esse chorar, essa implicação, não leva ao passo experiencial. Para que o passo experiencial possa ocorrer, tem uma forma de entrar em contato com o processo sentido, que é a forma da própria focalização. É tudo aquilo que o Gendlin trabalhou da década de 60 até 2017. Né? Ele desenvolveu muito e ele foi desmembrando, soltando a terapia orientada à focalização dos pilares da abordagem e tendo uma sustentação cada vez mais filosófica, pautada, por exemplo, na fenomenologia do Heidegger, né, que ele recebeu muita influência. Até a ideia de tendência e atualização ele vai mudar, né, que é uma ideia super criticada, né, no Rogers, e ele vai explicitar isso melhor num outro livro que ele vai lançar depois desse, chamado O Modelo Processual. Ele vai dizer que tudo é interação e tudo é processo, e isso parte da ideia de ser no mundo do Heidegger. A segunda parte desse livro, ele vai falar uma coisa assim extremamente intrigante e provocadora no campo da psicologia e principalmente da academia. Que ele vai ter uma certa audácia, que eu acho muito interessante, de dizer que as outras abordagens precisavam de aprender focalização. E ele vai dizer que a psicanálise deveria fazer uma psicanálise orientada à focalização. A comportamental, a TCC, uma TCC um pouco orientada à focalização. No sentido de que ela não precisava de explicitar que ela estava orientada à focalização, mas ela deveria incluir essa atenção a esse processo sentido. Porque se elas não incluíssem, não conseguiria ter tanta eficácia assim o processo terapêutico. Então ele vai desenvolver a segunda parte do livro discutindo. Então tem um capítulo para psicanálise, tem um capítulo para TCC, e ele vai falar que o foco na experiência vivida é um terreno muito fértil em que as abordagens podem dialogar. Mas se o foco for nas teorias, aí não tem encontro, não tem discussão. Né? Mas se ele vai tentar propor essa tentativa desse foco, desse ambiente, desse foco da experiência vivida. E, nesse sentido, ele também
não se furta, e ele vai dizer que o terapeuta orientado à focalização ele pode usar um recurso de uma abordagem, de uma outra, porque muitas vezes essa abordagem descobriu como facilitar melhor certos processos vividos do que outros. E por que não usar esse recurso? Então, ele tenta propor um terreno de uma discussão entre as abordagens sem cair nessa questão do ecletismo, porque o objeto e o método ali estão bem claros e preservados. É isso. Eu acho que eu queria enfatizar aí, né, para concluir, que a terapia é orientada à focalização, no meu ponto de vista, é uma grande evolução na prática da psicoterapia. Ela mudou minha vida pessoal, ela mudou minha vida profissional, tanto que eu tomei isso como o trabalho dela como um percurso aí de vida, né? E queria também, né, convidar vocês que possam ter algum interesse para conhecer mais a focalização. A gente tem um canal no YouTube, focalização.brasil. Tem também um canal meu, do Guilherme Tostes. E dizer também para vocês que estão aqui que a gente está abrindo um curso. Posso falar, Paulo? A gente está abrindo um curso de focalização básico e para estudantes de psicologia, a gente, como incentivo, a gente oferece um desconto de, eu não sei se 40 ou por cento. Em resumo, a gente também sempre oferece bolsas, porque quem quiser conhecer a focalização não vai ficar sem conhecer por conta de uma questão financeira, não. Então, mas para os estudantes, a gente já tem aí uma bolsa, acho que de 40%, se não me engano. Então é isso. Queria te agradecer pela possibilidade, Paulo, e abrir aí para alguma questão, alguma dúvida, né? Não sei se... Obrigado, Guilherme. Abrir, a gente tem um tempinho para conversar. Vamos ver o que chegou lá. Dúvidas, comentários. Eu tenho alguns anotados aqui, mas eu guardo. Marcela. Eu gostei muito, na verdade. Primeiro, é que você começou a sua fala falando que o Guilherme começou a pesquisar mais isso, e ele chegou à conclusão de que a gente, tipo assim, tem que vivenciar essas experiências no corpo para estar mais implicado na psicoterapia. Como que ele chegou a essa conclusão, assim, do corpo, sabe? Essa parte do corpo. A partir da ideia da resposta, do trabalho da resposta reflexo. Porque quando você está acompanhando a resposta, se a gente for pensar, a focalização, ela não deixa de ser, num certo sentido, uma resposta reflexo. Ou um auxílio para que a pessoa possa fazer uma resposta reflexo. O que é o trabalho da resposta reflexo? É o trabalho de criação de significado. É o fato da pessoa aprender a se relacionar internamente com uma sensação que vai provocá-la para uma significação de algo que ela ainda não sabe sobre a vida. Então, quando ele estava analisando, e foi isso que levou o Gendley a se interessar para trabalhar com o grupo do Rogers, porque eles estavam trabalhando exatamente sobre o trabalho da resposta reflexo. Se a gente for parar para pensar, é como se o terapeuta orientado à focalização ele fosse um terapeuta que muito mais minucioso na resposta reflexo. Porque quando ele vai dizer assim, é medo, então o que você está sentindo é medo, aí você volta para você e vai verificar. E aquilo te provoca para um outro significado. Não, não é bem medo. Eu acho que é raiva. Nossa, tem algo aqui ainda que eu não sei o que é. Olha o acesso à experiência imediata ali. Só que algumas pessoas simplesmente não faziam esse movimento. Elas falavam. Estava tudo certo e tudo definido. E aí, no caso,
essas pessoas, no fundo, eram pessoas extremamente ameaçadas, né? Com muito medo, porque elas precisavam simplesmente de o tempo inteiro saber tudo sobre a vida para elas talvez se sentirem mais seguras, né? Elas não aprenderam, elas não vieram de uma cultura em que elas podem se descobrir sendo e se descobrir vivas ali, sendo no encontro com as coisas, né? E essa mudança, ela é uma mudança tão importante na vida de um ser humano, quando ele consegue fazer essa passagem. E nesse sentido eu achei a focalização incrível, porque ela conseguiu ajudar de uma maneira muito tangível nesse processo dessa mudança. E é muito bonito de ver, porque uma pessoa chega com um aperto no peito, sem, ela pode começar a interpretar, mas a focalização começa a deixar o aperto no peito falar. Ela aprende a deixar, aí começam a vir imagens de coisas que ela nem imaginava. Por exemplo, eu lembro de uma cliente que um dia ela chegou chorando, chorando no processo, na terapia, e eu perguntei para ela, fulana, o que que houve? Ela falou, não sei. Ela estava num processo de separação do marido. Ela falou assim, mas eu não sei. Sei o que que é. Aí ela falou um pouco desse processo. Eu falei, o que que você acha da gente olhar um pouquinho mais de perto para isso que você está sentindo aí? Vamos tentar? Aí ela fechou um pouco os olhos, começou a entrar um pouco em contato. Tem toda uma forma de auxiliar isso, para que ela não possa também ser engolida pela experiência dela, né? E aí ela começou a surgir uma imagem do irmão, do nada, sabe? Surgiu aquela imagem lá. Aí a gente começou a fazer um processo de integração dessa imagem. E, em resumo, ela estava se separando, mas ela estava se sentindo extremamente culpada, porque o irmão estava se separando e ela não podia fazer nada por ele. E quando ela conseguiu significar isso, ela chorou e ela saiu numa experiência de alívio, de gratidão, assim, nó, é isso. O fenômeno se mostrando na evidência dele. Ela enxergou tudo. E isso é muito bonito quando a pessoa acessa o fenômeno vivido, porque ele organiza tudo. Ele se mostra em evidência. E ela resolveu o problema? Não. Com o irmão, não. Mas ela resolveu o problema do existir dela, do posicionamento dela em relação à vida. Ela se situou. E isso deu a ela liberdade para ir lidar, porque até então ela estava aprisionada, né? Então, voltando lá à sua pergunta, eu acabei desdobrando aqui muito, eles fizeram essa análise da resposta reflexo, foram vendo a partir dali, que aí eles chegaram na escala experiencial que algumas pessoas não conseguiam acessar. Te respondi? A outra pergunta era sobre quando você falou de psicopatologia, né? Eu fiquei pensando, tipo assim, numa situação hipotética, porque você falou um negócio que eu achei legal, que era como se fosse uma alteridade interna, assim, da pessoa. E aí eu fiquei pensando, no caso de alguém que tem problema, por exemplo, de ser muito narcisista, assim, e aí a pessoa fica com os relacionamentos prejudicados por causa disso, justamente às vezes por ter dificuldade de não ficar olhando só para si próprio e olhar para outras pessoas, sabe? Eu fiquei pensando nessas situações. Pois é, nessa perspectiva, a partir da nossa perspectiva, o narcisista, no fundo, ele não olha para ninguém. E para ele. Nem para ele. Esse olhar para ele é uma grande defesa de alguém que não consegue olhar para si. Olhar para o seu processo sentido acontecendo. É uma pessoa que está completamente pautada, agarrada numa estrutura que ela repete, repete, repete. E nessa estrutura é uma estrutura que está focada só nela mesma. Normalmente, no ambiente de uma criança
que não conseguiu ser vista na particularidade dela e, como compensação, ela precisou de ficar como autorreferente, ficar se afirmando o tempo inteiro, né? A gente não pode esquecer da dimensão compensatória, né? Então, se a pessoa se configurou daquela forma ali, né, possivelmente teve algo ali que contribuiu nesse sentido. E muitas vezes, quando você vai conseguindo ajudá-la a acessar esse processo sentido, é como se ela desarmasse. E aí, em alguns momentos, ela consegue, por alguns momentos, viver desarmada. Mas aí acontece alguma coisa que ela vai lá e se arma de novo. E aí é um processo contínuo de ir ajudando a pessoa a ir se desarmando, para ela ficar cada vez mais aberta para a vida que acontece. A focalização, ela leva aquilo que o focusing way é uma atitude focusing. É como se fosse uma atitude fenomenológica. Eu entendo assim, que é você viver de uma maneira mais integrada na vida, né? Você tentando se abrir mais, né? Usar desses conhecimentos para receber mais, estar mais aberto, né? Só uma coisa que eu queria aproveitar. Hoje a focalização, que eu não falei, eu acho que é importante. Hoje a focalização ela é utilizada em diversas áreas do conhecimento. Assim, ela é utilizada no marketing, nos processos criativos, ela é utilizada no aprendizado de línguas. Ela se transformou numa abordagem em que esse conhecimento é aplicado em diversos âmbitos, né? Ela tem um resultado excelente com dores crônicas, enxaquecas, fibromialgias. Tem toda uma formação para trabalhar com dores crônicas. E é impressionante, porque a pessoa com a dor crônica, ela é muito rígida. É muito desafiador trabalhar com a pessoa com dor crônica. Mas é o corpo ali tentando compensar muitas vezes algo que ela ignora, né? Ou fica muito ameaçada em acessar. Ameaçada em acessar. Porque a pessoa não vai escolher a dor por opção livre escolha, né? O sintoma ali é uma sobrevivência, não é uma escolha. Por isso que a nossa atitude como terapeutas é de receber as pessoas, não ficar julgando elas e condenando elas. Você falou agora das dores crônicas. E até pegando o gancho da psicopatologia, a gente pode falar que com uma psicoterapia orientada pela focalização, tem um desfecho, um resultado, assim, sei lá, a pessoa deixa de sentir as dores crônicas, que a sensação que eu tenho é que o foco não é bem nesse resultado. Mas como... Como consequência, ela melhora muito a qualidade de vida dela. Olha, deixa. Eu digo mais. Eu acompanho uma pessoa com um caso de bipolaridade, que já teve situações de surtos, e ela abandonou, por escolha dela, a medicação há um ano. Recentemente, ela perdeu várias pessoas da família e ela entristeceu. Ficou muito triste, mas ela não desestabilizou. Porque ela aprendeu, ela se descobriu dentro dela. Foi um caso assim, muito nítido que isso aconteceu. E eu até comentei com ela, porque o caso dela era muito bonito assim, de ver, porque ela aprendeu a se incluir, a descobrir alguém lá dentro. Assim. Ela tinha acessos de raiva porque as pessoas julgavam ela e ela não conseguia comunicar aquilo que ela estava vivendo. E quando ela começou
a comunicar aquilo que estava se passando com ela, aquilo que ela estava vivendo, e ela começou a ir se percebendo. É como se ela tivesse encontrado um lugar dentro dela. E isso levou ela a um quadro de estabilização incrível. Assim. Então, por que eu estou falando da bipolaridade, apesar de ter perguntado de dores crônicas? Porque eu acho que é algo parecido, sabe? Eu acho que quando a pessoa vai aprendendo a acessar, ela não esquece mais. Porque o lugar do vazio, como por exemplo na bipolaridade, é um lugar que ninguém quer voltar. Que é chamada da experiência de despersonalização e desrealização. Que a gente vai encontrar no sofrimento bipolar, que a gente vai encontrar no borderline, né, que toca a experiência psicótica de perdas. É um caminho muito legal. É um caminho muito legal. Um comentário, então, só ressoando um pouco o que você falou, Guilherme, a gente tem no plantão psicológico aqui, tem feito pesquisas, mais ou menos a cada ano, assim, sobre as demandas psicológicas que aparecem, né? Tanto presencial 2019, aí veio online 2020 a 21, 22, e a gente não tem aí, começou a fazer da volta agora, né? E tem uma categorização que a gente usa e que tem um pé aqui, sim, no Gentling, né? Mas que é uma demanda psicológica que a gente chama de dificuldade de experienciar-se. É bastante gente que procura o plantão psicológico e assim, vem com... Às vezes são queixas psicossomáticas muito difusas, ou são assim, algo não vai bem, eu não sei o que é. Somado, basta a maioria desses que vem em geral dos cursos de exatas, e tentam se olhar e pensar as relações que eles vivenciam em termos muito, muito, muito objetivos de causa e efeito. Eu faço isso, o plano reage, eu não sei o que está acontecendo. E a gente tem chamado isso enquanto demanda psicológica, assim, uma dificuldade de experienciar-se, né? E daí o atendimento em plantão acaba virando um sintonizar-se um pouco com aquilo que a pessoa está vivenciando, né? Vira assim, uma tentativa de situação dela, na situação dela. De ajudar a se costurar experiencialmente ali, a situação dela. E que é um desafio, né? É um desafio. Porque ela não... É um desafio porque essas pessoas, normalmente, elas não têm o registro de que isso é algo. E eu acho que, nesse caso, muitas vezes, eu acho que foi por isso que o Gendlin resolveu ensinar. Ele começa usando a linguagem delas para chegar numa outra dimensão. A expressão que eu uso às vezes é de um certo analfabetismo emocional. Não teve alguém falando, não, isso daí parece que é tristeza, né? Desde muito cedo. Isso. E são pessoas que chegam a níveis de sofrimento muito altos. E incapacidades de enfrentamento, né? Porque não sabe o que é. Então, isso aí. Tudo bem, quero te agradecer mais uma vez Eu quero a agradecer, oportunidade. Paulo. Já convido a voltar. Acho que a gente precisa contar desse jeito, de convidar as pessoas a estarem consigo mesmas, assim como os outros, né? Sobretudo num momento tão técnico, tecnológico que a gente está, né? Inclusive, guarda aí para uma próxima vinda sua, a gente conversar sobre focalização e terapia online, né? Eu acho que é o desafio aí, né? Mas olha, eu vou te falar que eu fui muito surpreendido com ele. Isso é o que todo mundo fala. Todo mundo está dizendo isso. Muito surpreendido, mas não imaginava que desse tanto. Tá? E dá mesmo.
Aí, nessa ocasião, a gente vai ter oportunidade ainda de conversar sobre outras coisas, de a capacidade do outro sentir em si um pouco o outro que está do outro lado. Já está feito o convite. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente hoje. A editora Paulus trouxe o livro da psicoterapia orientada à focalização, se alguém quiser dar uma olhada, está vendo aqui. Bom, obrigado, gente.